Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você que tenha um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar da Abrapa, que projeta uma excelente safra de algodão. Vamos falar do mercado do boi, das exportações de milho, que estão em ritmo crescente, e vamos conversar da inteligência espiritual, a nova forma de desenvolvimento de líderes. E vamos falar também do mercado do boi gordo, das exportações de milho que estão em ritmo crescente. E a doutora Adriana, também nós vamos conversar aí sobre esse tema que é altamente muito importante para as empresas de hoje, que é a inteligência espiritual. E o programa de hoje já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da Abrapa. A Abrapa é a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. E a Abrapa está projetando uma excelente safra de algodão. A Associação Brasileira de Produtores de Algodão, ela projeta que o Brasil deve produzir por volta de 2.950.000 toneladas de algodão em pluma, agora na safra 22-23, que está sendo plantada. E caso seja confirmada, a colheita será por volta de 18% maior que a obtida no ciclo anterior. Para a área plantada, a Abrapa prevê que as lavouras de algodão cresçam 1,3% na temporada atual, ante a anterior, para 1.658.000 hectares. E segundo a Abrapa, o plantio de algodão da safra 22-23 alcançou até a última quinta-feira, dia 1º, 3% da área prevista no Brasil. A associação informou ainda que até o final de novembro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Bahia haviam iniciado o plantio da fibra. A primeira safra da pluma começa a ser semeada em novembro e a segunda safra da pluma ainda vai ser plantada no mês de janeiro. O mais interessante do cultivo do algodão é que existem poucos produtores de algodão. Só para você ter uma ideia, aqui em Goiás deve ter aproximadamente entre 40 a 50 produtores de algodão. Ela é uma cultura muito complicada, muito difícil e delicada de se cultivar. Por isso que o algodão é plantado numa época e ele é colhido somente na época da seca, porque se molhar, estraga a fibra. E Goiás já foi um dos maiores produtores de algodão do Brasil. Hoje deve estar aí na faixa de 4º a 5º colocado. E agora eu vou falar, na sequência dessa conversa nossa sobre o algodão, você vai ver que o Brasil é o segundo maior exportador de algodão do planeta. O presidente da Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, ele disse que o Brasil é o segundo maior exportador do mundo e ficando apenas atrás dos Estados Unidos. Os cotonicultores venderam para o mercado externo 1.680.000 toneladas no acumulado do ano comercial 2021-2022, totalizando uma receita de 3 bilhões e 200 milhões de dólares. A China foi o principal destino das exportações brasileiras, 455.000 toneladas, e representou 27% das vendas. Na sequência desse ranking dos maiores importadores de algodão brasileiro, estão o Vietnã, 275.000 toneladas, a Turquia, 227.000 toneladas e Bangladesh, na Índia, 206.000 toneladas. A Indonésia ocupa a 5ª posição com 155.000 toneladas importadas. Se nós quisermos alcançar o primeiro lugar em exportações, além de estreitar a parceria com as associadas e os produtores de algodão, nós temos que conquistar mercados e continuar a produzir uma fibra com responsabilidade social, ambiental e econômica. E é bom lembrar que o cultivo do algodão no Brasil, ele vem ano a ano crescendo. Como eu falei
há pouco, é muito difícil essa cultura do algodão, ela é muito delicada, por isso tem poucos produtores. Agora, a nossa qualidade vem melhorando e vem melhorando muito. E o mercado, principalmente o chinês, é ávido pelo algodão brasileiro. E agora vamos dar um giro pelo mercado do boi gordo. O mercado físico do boi gordo registrou preços firmes durante toda a semana. De acordo com analistas das safras e mercado, nosso amigo Fernando Henrique Iglesias, ele disse que o viés ainda é de alta para os preços na região centro-norte do país, onde as escalas de abate dos frigoríficos elas estão mais curtas. No mercado paulista, muitas indústrias frigoríficas estão ausentes das compras de gado e devem retomar as negociações ao longo da semana. Lá em São Paulo, as escalas de abate são mais confortáveis, o que reduz a possibilidade de alta nos preços das boiadas. E, nesse sentido, a demanda de carne bovina ao longo da primeira quinzena do mês será fator primordial. O ambiente de negócios volta a sugerir pela recuperação dos preços no decorrer da primeira quinzena do mês, período que conta com maior apelo ao consumo. Além disso, a demanda doméstica está no seu ápice, o que oferece um espaço para as novas altas. O mercado do boi, ele teve aí os seus baixos há mais ou menos aí por volta de até 20, 30 dias passados, mas agora ele volta com uma nova carga. O que está acontecendo? Por incrível que pareça, Copa do Mundo, final de ano, contratação de novos funcionários para trabalhar agora em final de ano, tem esse dinheiro do governo federal, tudo isso parece que não, mas ajuda muito o mercado da carne bovina. E pode ter certeza absoluta, daqui para frente existe uma forte tendência na alta do preço da arroba do boi, principalmente para o mercado exportação. Hoje, o boi China ele está na casa de aproximadamente R$300. E você que é pecuarista, é bom a gente começar a pensar no seguinte: boi para o mercado interno, boi para ficar no Brasil, está na faixa aí bem abaixo do boi China, na faixa de R$270, R$280. E você produzir um boi para exportação não é muito complicado, é uma questão só de critério e uma questão de gerenciamento, de gestão da sua propriedade. E agora eu vou comentar sobre as exportações de milho que estão num ritmo crescente. O Brasil exportou um recorde de 6 milhões de toneladas de milho agora no mês de novembro, elevando o total do ano para 38 milhões de toneladas, quase o dobro dos 20,6 milhões de toneladas embarcadas no ano passado. O Brasil deve colher uma safra recorde de 126 milhões de toneladas, de acordo com estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. As perdas das safras europeias devido ao calor excessivo e às secas repentinas deixaram a região competindo com a China por suprimentos. A fila e o tempo de espera no Porto de Santos, o maior da América do Sul, estão aumentando. Na Ucrânia, as exportações de milho aumentaram 63% em relação ao ano anterior. Espera-se que esses grãos sejam comercializados, vendidos na Europa, que dobrou as suas importações de milho neste ano, com a redução da demanda por suprimentos dos Estados Unidos. O mercado futuro lá em Chicago atingiu o seu nível mais baixo desde o mês de agosto. A situação do milho é uma situação delicada agora para esta safra. Nós temos a Argentina com um problema seríssimo de seca. Nós temos uma China ávida por milho brasileiro. O nosso milho é mais barato que o milho americano e automaticamente o chinês vai comprar da gente. Nós temos um problema sério com o pessoal que planta o milho. Por quê? Primeiro planta soja, depois planta o milho. E agora nós temos essa situação nos países, por exemplo,
Nós temos lá a União Europeia, que está com um problema sério, vai precisar de milho. A China está precisando de milho. A situação crítica que está passando a Ucrânia, nós não sabemos como é que vai ficar o plantio de milho lá na Ucrânia. Então, uma coisa é líquida e certa. Para você que é produtor de leite, para você que tem gado para engordar, para você que tem frango e suíno, pode ter certeza absoluta de uma coisa: o preço vai subir. Infelizmente, quando a gente olha o mercado, olha todo esse universo, a gente sente que a situação é crítica. A Argentina, que é um grande fornecedor de milho também, está passando por uma situação crítica, não só econômica e política, como também de produção devido à seca. E nós temos que simplesmente estar olhando para o nosso mercado, porque aqui no Brasil nós estamos com problema também de seca. Muitas regiões do nosso país não estão tendo o volume de água que precisa. Provavelmente muitas regiões terão problemas, não só com milho, mas com a soja, porque a maioria dos produtores planta o milho depois da soja. E nós temos esse problema de janela. O que é janela? É a época que você tem que plantar o milho. E se nós tivermos esse problema climático, que já começa a prejudicar muitas regiões brasileiras, com certeza absoluta, nós vamos ter problema no futuro muito próximo. E depois do intervalo, eu vou conversar com Adriana Ferreira. Nós vamos falar sobre inteligência espiritual, que é uma nova forma de desenvolvimento de líderes. Nós voltamos já, é um minutinho só. Nesse programa são tantos talentos. Vocês falam ou falo eu? Eles podem até discordar, mas a animação é o que não falta. Deve ser uma beleza. Hoje, 10h15 da noite. Programa do Ratinho. Tem gente que tenta contar nos dedos, outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento Trator Tem, a solução em peças para o seu trator e motores a diesel também. 4006-8888. Toda hora é hora do café. Dona Cota, forte como o goiano gosta. Conheça os vinhos de Paulo e Paulino. Beba com moderação. Venha para Top Utilidades. Acompanhe-nos no Instagram e veja as novidades. @Top Utilidades. Imperador Alimentos. Quando o amor entra em campo, todo mundo ganha. Real Acessórios. O maior mercado de autopeças e acessórios do Centro-Oeste. Futebol é amor, paixão, Emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado, início, precisou? é Safra. O Vovô Raul tá te esperando para conhecer mais um novo talento. Neste sábado, 2h15 da tarde, tem Programa Raul Gil. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Eu estou de volta e agora eu vou conversar com a doutora Adriana Ferreira. A doutora Adriana Ferreira, ela é mestre em desenvolvimento humano, ela é mentora e também ela é
coach. E ela é uma pessoa que conhece muito dessa área, vamos dizer assim, dessa área empresarial, que é uma área que muita gente não dá valor. Assim, o valor que devia ser dado como dono de uma empresa. Então, essa área é uma área muito delicada. Na verdade, nós temos, às vezes, muitos patrões que são chefes e outros são gestores. Então, já começa uma diferença daí. Às vezes, a empresa não anda como deveria andar por uma questão de gerenciamento, por uma questão de jeitão de conduzir a coisa. E é mais ou menos isso que nós vamos falar, de um tema altamente interessante. Inteligência espiritual, que é uma nova forma de desenvolvimento de líderes. Doutora Adriana Ferreira, mestre em desenvolvimento humano, mentora e coach, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Para a gente falar de um tema interessante, nós não vamos falar para você montar uma igreja na sua empresa, não é nada disso, é um outro foco que mexe com a pessoa lá dentro. É isso mesmo? É isso mesmo, então, tá Toninho. Bom dia, obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar de um tema que incomoda, mas que é importante. Sim. Né? Mas tudo que mexe com o outro incomoda. Tudo que você vai mudar incomoda. Incomoda a zona de conforto é uma coisa, com todo respeito ao palavreado, mas é uma coisa maldita. A zona de conforto. Você acostuma tanto com aquilo ali, não. Você vê que o negócio está caindo, mas você não se mexe. Né? É verdade. E Toninho, você falou, você não se mexe, é muito interessante quando a gente vai falar de mudança e resistência. Tem pessoas que, para mudança, elas estão detidas, ou seja, elas não querem sair do lugar, elas estão aprisionadas em conceitos. Outras estão fechadas, são aquelas que você fala assim, Toninho, então, eu tive uma ideia, eu vi alguma coisa escrita e ela fica prestando atenção, vai fazer uma reflexão e pensar numa possível mudança. E outras que estão abertas. Mas aqueles que estão detidos, que a gente chama detidos nos próprios paradigmas, nos próprios pensamentos, Toninho, esse não tem espaço mais. Você quer ver uma coisa boba? Simples. Hoje, para você movimentar uma conta bancária, conta no banco, hoje você faz tudo pelo celular, tudo online. Sim. Hoje, eu vou ser muito franco, eu não sei quem é meu gerente no banco. Tem mais ou menos 1 ano e meio que eu não entro dentro do banco. Sim. Agora, aquela pessoa que não aceitou essa mudança, ele está meio complicado, porque se ele, daqui uns dias, nós não vamos mais nem passar na porta do banco. Com certeza. Vai ser tudo no botãozinho. Agora, aquele que não se preparou, que não acompanhou, que não deu importância para isso, ele vai ter uma série de problemas, como nós já estamos tendo. Sim, e o problema vai para dentro das empresas. Sim, cai porque lá dentro. Cai lá dentro. A pessoa que é resistente às mudanças, ela vai para dentro da empresa e ela transforma aquele time em que ela está inserida, Toninho, em um verdadeiro conflito, porque ela não aceita a inovação, ela não aceita, não vou falar em inovação não, vamos falar numa ideia diferente. Ela não aceita, ela resiste. E o que nós estamos percebendo, Toninho, nas empresas, e assim, lá no meu consultório, né? Eu brinco, é o consultório, o que eu tenho ouvido, né? O que eu ouço de líderes falando o seguinte: tenho problemas com o time não está aberto. E quando você vai conversar com o time, você percebe que é um ou outro, mas ele acaba contaminado, criando uma situação em que parece ser todo o time. E assim, palavra no meu consultório, que eu escuto todos os dias: eu estou cansado ou eu estou cansada. Toninho, incrível, essa palavra tem sido repetida, reforçada, e você fala para a pessoa: mas você está cansado como? Estou cansado mentalmente. E aí eu fui fazer uma pesquisa, né? Reunindo alguns amigos psicólogos, psiquiatras. O que está acontecendo? Nós viemos de uma pandemia cansativa, extremamente cansativa. De 2019 para cá foi realmente complicado. Muito complicado. Aí passamos por um período esse ano de muita polarização em muitos aspectos, não foi só na política, e
a sensação das pessoas é que elas estão exaustas. E olhando para isso, né, alguns líderes pediram, Adriana, vamos pensar numa inteligência diferente? Eu falei, olha, no mundo inteiro hoje, os programas de desenvolvimento humano estão focando em inteligência espiritual. Por quê? É religião? Não. Mas é uma conexão profunda com aquilo que você mais acredita. E quais são as competências dentro da inteligência espiritual? Toninho, visão baseada em valores. Então, assim, a primeira competência da inteligência espiritual é você saber para onde você vai, quais são os seus valores e quais são os valores da empresa. Criou essa congruência, esse caminho, você já sabe quem está aqui, para onde você vai e qual o fundamento do seu comportamento. Entendi. E aí não dá para ter atitudes, palavras antiéticas. O que eu falo, eu tenho que cumprir, pensar, sentir e agir. Então, pensa na empresa quando o líder faz aquilo que ele fala, o liderado vai fazer o que fala, e não é nada sofisticado, são coisas simples, Toninho, do dia a dia, falar o que você vai fazer. Adriana, o que a gente observa é que parece que essa turma mais nova, eles não estão com muito compromisso. Entendeu? Nós que viemos de uma determinada geração, uma geração voltada assim mais para pegar o chifre do boi, e eu percebo que essa geração mais nova está uma geração mais online, e esse online, você saiu do olho no olho, isso daí parece que está prejudicando um pouco. Sabe? Está deixando a turma mais devagar um pouquinho. Então, nós pegamos um empresário, um líder, já com uma idade de 45, 50, ele não consegue acompanhar essa mudança que essa meninada está tendo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que tem que ser uma coisa do lado de lá e uma coisa do lado de cá. E nós sabemos que para você tocar uma empresa é uma das coisas mais difíceis que tem. Não é fácil. Sim. Quem é empresário, quem é fazendeiro, sabe disso. É muito complicado. Então, a gente tem que ter pessoas que joguem no nosso time. Eu vou dizer assim, eu acho que você está parcialmente certo. Sim, parcialmente. Parcialmente. Por quê? A gente tem uma geração que nem trabalha, nem estuda, e isso é sério. E é muita gente. E é muita gente. E eu não estou falando assim... eu estou falando porque eu acho. Não, a gente tem pesquisa comprovada. É real, isso está real. Aí. E nós temos uma geração dessa, na mesma faixa etária do que nem trabalha e nem estuda, que quer muito, mas ainda não encontrou o seu caminho. Então, pouca gente. E é pouca gente. Uhum. E quando eles querem, Toninho, eles colocam um objetivo. Sim, e eles são excelentes, mas tem uma contrapartida. O empresário que tem uma experiência maior, uma idade maior, ele tem que oferecer para essa turma que deseja condições. Uhum. E quais são as condições? Aí é que está. É uma turma que trabalha por propósito. É uma turma que trabalha porque acredita naquela pessoa, naquele líder, naquela cultura. É uma turma que gosta de tecnologia. Então, assim, eu percebo que a gente tem uma parte dessa geração que precisa encontrar um ambiente adequado para produzir, e quando eles encontram, Toninho, eles entregam. E tem uma parte que, infelizmente, nem estuda, nem trabalha, não se encontra. E nós temos um ponto a mais, porque é uma geração que está ficando até mais tarde na casa dos pais. É uma geração que fica na casa dos pais até mais tarde. A gente tinha que sair bem mais cedo. Isso. Então, essa condição de ficar na casa dos pais propicia também uma zona de conforto. Então, é um momento que a gente precisa parar, enquanto sociedade, enquanto seres humanos produtivos, e pensar o que eu quero da vida. E por isso a inteligência espiritual vem
Para quê? Para que você possa descobrir o que você quer da sua vida. É uma pergunta que eu faço lá no consultório, a pessoa chega, às vezes um jovem, eu falo, o que você quer da sua vida? E ele fala para mim, essa é a pergunta mais difícil. Essa pergunta até a gente tem horas que você não sabe responder. Eu quero continuar no que eu estou, eu já cheguei até aqui, eu não tenho mais objetivo, eu não tenho mais plano, ninguém me quer mais, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Então aí o sujeito acomoda. Eu não tenho desafio. Eu não tenho desafio. Tá bom, aquilo ali tá bom. Exatamente. Aquele arroz com feijão do dia a dia tá bom. E aí você fala, mas é só isso que você quer? E quando você tiver 100 anos, como é que vai ser? Porque essa turma mais nova, com certeza, vai viver muito mais do que nós, né, Toninho? Vai viver um pouquinho mais. Vai viver um pouco mais. E o que você quer quando você tiver esses 100 anos? E aí eles param para pensar no longo prazo, que é outra questão. Culturalmente, nós brasileiros somos imediatistas. Demais, Toninho. As pessoas não param para pensar daqui 5, 10, 15, 20. O mundo é um caos. Tá, não estou perguntando onde o mundo vai estar, estou perguntando onde você deseja estar. E quando as pessoas, os mais jovens, os experientes, conseguem entender isso, Toninho? Aí vai longe. Aí vai longe. Uhum. Você me fez lembrar uma empresa, que essa empresa, ela existe, é uma empresa americana, e ela tinha muito problema com funcionários. Ela tinha o pessoal de campo, que são os vendedores que vivia nas fazendas vendendo produto químico, e tem o pessoal interno que fazia faturamento, nota fiscal e tal. E tinha uma rixa, uma confusão muito grande entre o pessoal do campo e o pessoal do escritório. Pô, você fez o pedido errado, não pode ser assim. Não, mas tem que vender, se eu não vender, cumprir meta. Aquela confusão. Como é que resolveram o problema? Resolveram chamar o pessoal da cidade, que trabalhava nessa empresa na cidade, resolveram botar o nome deles de Pardal. E o pessoal do campo, de Pássaro Preto. Fizeram uma troca. Pegaram todo o pessoal de dentro da empresa e levaram para passar 15 dias vendo o dia a dia de um vendedor no campo. Entendeu? Viajando à noite, dormindo mal, nem tomando banho, tem um dia que já sem almoçar. E aí pegaram o pessoal do campo e passou 15 dias dentro dos escritórios. Um mês depois, a empresa mudou radicalmente. Por quê? Porque eu passei a conhecer o lado de lá e o lado de lá passou a conhecer o lado de cá. Então, eu acho, Adriana, que também tem isso aí. Nós temos que entender os dois lados. Não é que essa juventude está perdida, despreparada, não. Tem um grupo muito grande que está. Infelizmente está. Infelizmente. Mas tem um grupinho que eu vou te falar, se você der corda para eles, rapaz, você sai da frente. Eles passam longe. Por cima. Eles vão longe, porque eles têm o conhecimento. Eles são digitais, né, Toninho? Eles são tecnológicos. Nós não somos. Nós temos a ideia. E eles colocam em prática. E se dentro da empresa o empresário conseguir compor com a experiência e com a inovação, ninguém segura a empresa. E por incrível que pareça, agora mudando um pouquinho, o lado espiritual é fundamental, viu? Você pode não acreditar, tal, mas Deus existe. E tem forças espirituais que nos ajudam e ajudam muito quando a gente acredita. É verdade. E, Toninho, você falou, eu fiquei pensando, qual é o ponto central para juventude e experiência trabalharem juntos? Humildade. Humildade, bom senso. Humildade, bom senso. Verdade. Né? Não é grandes pesquisas, não. É a simplicidade. Arrozinho com feijão bem feito, um ovinho, salada de tomate, beleza. Não é isso? Isso mesmo. Adriana, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado mesmo, um tema altamente interessante. E até a próxima. Até a próxima e obrigada pela oportunidade. É isso aí. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: Sê, Senhor, da tua vontade e escravo da tua consciência. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.